Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. 1 Samuel capítulo 10. O versículo 1 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Repito. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, amado, santo e verdadeiro, Deus criador dos céus, da terra e do mar, a tua palavra agora, Senhor, será proclamada neste santo altar, e todos os teus filhos que aqui estão, e aqueles que ouvem pelo rádio e assistem pelo canal, necessita e quer uma palavra rema, uma palavra que não seja simplesmente do coração do homem, mas que venha do teu coração. Fala conosco, Senhor, fala conosco e aviva-nos conforme a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. E os que creem aplaudam bem forte, diga glória a Deus. Podem se assentar. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo a seguinte frase: seja prudente em buscar e prudente em cuidar. Amém? Amados irmãos, nós estamos em uma campanha que é completamente voltada para a busca do Espírito Santo. Nesses últimos dias eu tenho visto aqui o Espírito Santo operando muito, pessoas sendo batizadas, renovadas, avivadas, recebendo dons espirituais. Tudo isto é um agir do Espírito Santo. Só que nós temos que entender uma coisa: não é suficiente apenas buscarmos e recebermos, nós temos que também cuidar. Porque se nós buscarmos com fé, com dedicação, conforme aqui já foi pregado, nós certamente vamos receber. Porque aquele que busca, esse recebe. Mas do que vai adiantar recebermos? Do que vai adiantar nos enchermos e não sabermos cuidar? Se você não sabe, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele tem sentimentos, ele nos ama, ele tem ciúme de nós. Nós temos que ter uma diligência em buscar, e depois que receber, uma diligência em permanecer com ele. Temos que saber cuidar da nossa comunhão com ele, temos que saber cuidar da nossa comunhão com ele, pois se não soubermos, certamente ele se ausenta, se retira, ele sai das nossas vidas, como aqui aconteceu a um homem chamado Saul. Quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele foi escolhido para reinar em Israel, e ele não tinha o Espírito Santo na sua vida. Mas como ele foi escolhido para reinar em Israel, então ele teria que receber o Espírito Santo. E ele recebeu, pois o profeta, ele derramou azeite sobre a sua cabeça. E quando ele derramou o azeite sobre a sua cabeça, ele não estava apenas empossando ele no reino como rei, não, ele estava transmitindo para ele
o Espírito Santo. Ali ele recebia o Espírito Santo, ali ele recebia a consagração, ali ele era cheio do Espírito Santo. Depois que o profeta Samuel derrama o azeite sobre a cabeça do rei Saul, o rei Saul, ele começa a profetizar junto com os profetas. Ele começa a falar em outras línguas junto com os profetas. Ele começa a ter a manifestação do Espírito Santo na sua vida, assim como tinha os profetas. Ou seja, realmente ele recebeu o Espírito Santo, ele se encheu do Espírito Santo, ele estava cheio da unção de Deus, mas ele não soube cuidar, porque não passou muito tempo e ele perde. Se nós andarmos aqui um pouco adiante, formos lá para o capítulo 16, versículo 14, nós vamos ver o que acontece. Ele recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo no capítulo 10, mas no capítulo de número 16 e no versículo 14, veja o que acontece. E o Espírito do Senhor se retirou de quem? De Saul. Ele lá no capítulo 10, quando foi consagrado a rei, ele recebeu o Espírito Santo. Ele começou a profetizar no meio dos profetas, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas aqui no capítulo 16, alguns anos depois, nós vemos a palavra nos falando: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Veja, nós recebemos quando buscamos, nos enchemos com o Espírito Santo quando nos dedicamos em buscar, mas se não cuidarmos, ele vai nos deixar. E não é interessante? Eu vou receber o Espírito Santo, começar a falar em línguas estranhas, vou sentir uma unção gloriosa, vou ter Deus dentro de mim, Deus usando a minha vida, se manifestando através da minha vida, e depois eu vou perder isso que é tão glorioso. Não, escuta, o rei Saul, ele não soube cuidar, por isso ele perdeu. O rei Saul, ele não soube cuidar daquela comunhão com o Espírito Santo, por isso ele perdeu. E o motivo que o levou a perder, ele não se prostituiu, ele não adulterou. O que o fez perder o Espírito Santo não foram estas coisas, foi tão somente a sua rebeldia. Repita comigo: rebeldia. Algo que Deus abomina. O Senhor mandou o profeta lhe dar um recado, e o profeta chega: rei Saul, Deus, o Senhor, que te levantou como rei e que te encheu do seu espírito, ele te ordena que tu faça algo. E logo que recebe este recado, ele simplesmente diz: amém, farei. E o que era para ele fazer? Destruir todos os amalequitas, inimigos do povo de Deus. Não era para deixar nenhum deles vivo, todos eram para ser destruídos. O rei Saul disse: amém, assim eu farei, eu executarei a ordem do Senhor. Mas isso foi só de boca para fora, porque quando o profeta virou as costas, ele foi lá e ele poupou o rei dos amalequitas, ele poupou o gado, as ovelhas dos amalequitas. Então ele não obedeceu a ordem do Senhor, e o Senhor ficou muito aborrecido com isso. O Senhor mandou o profeta ir até ele, o Senhor mandou o profeta repreendê-lo por conta desta desobediência. Sabe como foi a repreensão que o profeta
trouxe a ele, no versículo 22, voltando para o capítulo 15, e versículo 22, está escrito assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, o profeta repreendia o rei Saul. O profeta dizia: tu tem rejeitado a palavra de Deus, tu tem desobedecido a palavra de Deus, tu tem sido rebelde à palavra de Deus, assim o Senhor também vai te rejeitar. Ele não quer mais que tu seja rei. E uma vez saindo do trono, perdia também a presença do Senhor. Uma vez perdendo a coroa, também perdia o Espírito Santo. Mas há quem diga: pastor, só porque ele desobedeceu uma vezinha, o Espírito Santo já se retirou dele, Deus já o tira do reino. Não foi uma vezinha. Eu estou resumindo para você. Ele desobedeceu várias vezes. Ele agrediu até o profeta quando lhe repreendeu, rasgando as vestes do profeta. Depois ele foi consultar nas feitiçarias a Deus, algo que não era para fazer. Ou seja, ele foi completamente rebelde à palavra do Senhor. Ele fez sacrifícios de tolo. Ele foi completamente rebelde à palavra do Senhor. E essa rebeldia, esse pecado de rebeldia, essa desobediência fez com que o Espírito Santo se ausentasse dele. Pastor, pois eu pensei que só perdia a presença de Deus, o Espírito Santo, se adulterasse, se entrasse no vício. Não. A rebeldia, a desobediência à palavra de Deus é o mesmo pecado da prostituição, do adultério, é o mesmo pecado do vício, é o mesmo pecado. Também faz o homem perder a presença do Senhor, também faz o homem perder a comunhão com o Espírito Santo. Eu vejo, amados irmãos, dentro das Escrituras Sagradas, que uma das condições para que tenhamos o Espírito Santo é justamente a obediência, a submissão à palavra do Senhor. Ele vai dar do seu Espírito para quem é desobediente à sua voz. Ele vai dar do seu Espírito para quem é rebelde à sua voz. Não, o Espírito Santo é Deus dentro do homem. O Espírito Santo é algo preciosíssimo. Só sabe o quanto é precioso aquele que o tem. Quem não tem, não entende o quanto a presença dele é precioso na vida do ser humano. E aí o Senhor vai entregar, vai dar, vai derramar essa preciosidade, o seu Espírito dentro do homem, sendo que o homem não dá ouvidos à sua voz, sendo que o homem é rebelde à sua voz. Não, nós temos que, no mínimo, ser obedientes à voz de Deus, sermos quebrantados diante da palavra do Senhor. Nós temos que, no mínimo, termos um compromisso com a palavra do Senhor. Escuta, Davi, ele recebe o Espírito Santo. Davi, ele é cheio do Espírito Santo. E Davi peca.
Porque Davi vai lá e ele comete o adultério. Davi vai lá e ele planeja o assassinato de um homem inocente. E Davi, ele estava ali bem despreocupado. Quando menos espera, chega o profeta Natã para lhe repreender. Só que quando o profeta Natã chega para lhe repreender, o que faz Davi? O que Davi faz? Ele vai rasgar a veste do profeta, como fez Saul, naquela rebeldia? Não! Ele vai baixar a sua cabeça e dizer: eu pequei contra o Senhor. E ele vai para os pés do Senhor chorar e clamar: Senhor, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele vai se quebrantar diante do Senhor com humildade, reconhecendo o seu erro e suplicar diante do Senhor: Senhor, eu pequei realmente contra ti, eu adulterei, planejei o assassinato de um homem inocente, mas não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Há um contraste muito grande entre Davi e o rei Saul. O rei Saul era obstinado, era teimoso, era rebelde. O rei Saul não tinha humildade para receber a exortação, a repreensão do profeta. Ele agrediu o profeta e ele sabia que estava no erro, e no lugar de ir para os pés do Senhor se arrepender com humildade, não, ele ia cometer outro erro ainda mais grave, que era totalmente contra a vontade do Senhor. Davi não, ainda que ele errasse, ele reconhecia o seu erro e humildemente se prostrava diante do Senhor, lhe pedindo perdão e prometendo ao Senhor que guardaria a sua palavra e não deixaria mais que esse erro viesse a se repetir. Assim ele permaneceu com o Espírito de Deus na sua vida. Assim ele envelheceu e morreu na presença de Deus e cheio do Espírito Santo. Saul, ele não teve esse mesmo privilégio, porque quando ele começa a desobedecer, a se rebelar contra a voz de Deus, e não há conserto, e não há arrependimento, e não há quebrantamento, então o Espírito Santo, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o interessante é o que acontece na vida de uma pessoa quando ela recebe o Espírito Santo, se enche do Espírito Santo, e o Espírito Santo depois sai. Veja o que acontece. A casa fica como? Desocupada. A casa fica desocupada. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a ser habitado por um espírito mau. Versículo 14, torno a ler com detalhe para você entender. E o Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo significa o Espírito Santo, se retirou de Saul, e o assombrava um espírito. Espírito com E minúsculo significa que é um espírito mau, um espírito maligno. Porém no final do versículo diz: da parte do Senhor, não que seja um espírito mau do Senhor, porque o Senhor não tem um espírito mau, mas com permissão do Senhor. Versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, por permissão de
Deus. Deus permitiu que ele passasse a ser assolado, atormentado por um espírito mau. Deus permitiu. Veja, enquanto ele estava com o Espírito Santo em sua vida, enquanto o Espírito Santo estava na sua vida, nenhum espírito mau pôde entrar no seu ser, nenhum espírito mau pôde lhe atormentar. Mas quando o espírito mau vê que o Espírito de Deus não está nele, ele vai lá e entra. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso porque ele não soube valorizar a presença do Eterno. Ele não soube valorizar o Espírito Santo de Deus que estava na sua vida. E aí, ao invés de profetizar, ele era atormentado. Ao invés de falar em línguas estranhas, ele era atormentado. Ao invés de sentir o gozo do reino, o gozo da salvação, a alegria da salvação dentro de si, ele era atormentado por um espírito maligno. Meu amado irmão, não desejo isso para ninguém. O tormento de espírito mau, o tormento de espírito maligno, não desejo isso para ninguém, porque durante esses anos que prego a palavra, sirvo ao Senhor, já me deparei com muitas pessoas que eram atormentadas por espíritos maus, e eu sei a destruição que eles causam na vida de uma pessoa. Eu sei o quanto é terrível a vida de uma pessoa que é atormentada por espíritos maus. Pois é, só há uma maneira do homem não ser atormentado por espírito mau. Só há uma maneira de nenhum espírito mau poder adentrar a vida do homem e passar a atormentá-lo, é quando o homem está cheio do Espírito Santo. Aqui, estando cheio do Espírito Santo, aqui existindo a presença do Espírito Santo, ei, o Espírito Santo estando aqui na minha vida, nenhum espírito mau pode adentrar. Ele pode andar ao meu derredor, mas ele não pode entrar, porque aqui tem o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Deus vivo. Ele, o espírito mau, nenhum espírito mau pode prevalecer, entrar, habitar, dominar aquele que é cheio do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Você entende agora o quanto é importante nós termos a presença do Espírito Santo em nós? Você compreende agora? Mas, como eu disse a princípio, no mínimo, nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Venha comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Que coisa linda é o que nós lemos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 32. Aleluia. Veja que pregação linda. E veja o ensinamento que temos nesta pregação. Aleluia. Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe. Então, no mínimo, nós temos que andar em obediência à palavra do nosso Deus, para Ele nos dar do seu Espírito. No mínimo, nós temos que ser submissos à palavra do nosso Deus, para Ele nos dar do seu Espírito Santo. A pregação do apóstolo Pedro aqui, ela ensina isso, que Deus dá o seu Espírito para aqueles que lhe obedecem.
para aqueles que são humildes, submissos à voz de Deus. Quando Saul não era rei, quando ele apenas era um garoto que andava no mato, correndo, procurando as jumentas de seu pai, ele era tão humilde, tão obediente. O profeta dizia algo, ele ficava assim paradinho ouvindo. Ele era tão humilde, tão obediente, mas quando ele começou a ter poder nas mãos, ele esqueceu essa humildade. Ele até agredia profetas, ele já não dava mais ouvido à voz de Deus que vinha por intermédio do profeta a ele passou a ser rebelde, desobediente. E aí, meu irmão, ele recebeu o Espírito Santo porque ele era obediente, era humilde, mas ele perdeu essa obediência, passou a ser rebelde, então ele perde também o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo hoje, saiba cuidar disso, permaneça humilde, seja obediente, ainda que você erre, você fale, porque você não é uma pessoa literalmente perfeita, mas quando errar, falhar, tenha humildade, se dobra diante do Senhor, pede perdão, não continue no erro, não seja rebelde à voz de Deus. Veja o que a palavra diz, versículo 32, eu torno a ler, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Não existe uma pessoa rebelde que não tem compromisso com a palavra do Senhor, ser cheia do Espírito Santo. Não existe essa possibilidade, não existe. No mínimo nós temos que ser humildes, aprender a obedecer, a viver em submissão à voz do Senhor. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, aí é que temos que nos policiarmos, aí é que temos que vigiarmos, porque muitos crentes, quando estão cheios do Espírito Santo, pensam que pode fazer qualquer coisa, pensam que são Deus. Não, eu recebo o Espírito Santo, mas eu estou sob o domínio do Deus eterno. Eu recebo o Espírito Santo, eu vou profetizar. Eu recebo o Espírito Santo, eu vou falar em línguas estranhas. Eu recebo o Espírito Santo, eu vou ter ousadia, autoridade. Eu recebo o Espírito Santo, eu sinto algo que é extraordinário e não dá nem para explicar, um gozo tão lindo. Mas porque eu tenho tudo isso na minha vida, eu vou ser rebelde pensando que eu posso fazer o que quero, pensando que eu posso falar o que quero. Não, eu tenho que ter cautela, diligência, eu tenho que estar em humildade, em submissão à voz do meu Deus. Eu tenho o Espírito Santo, não é para eu me achar mais do que outros. Eu tenho o Espírito Santo, não é para eu pensar que posso mais do que outros. Eu tenho o Espírito Santo para eu abençoar vidas, para eu pregar, para eu usar os dons em ajudar, em beneficiar as pessoas. Eu tenho o Espírito Santo, mas para que o meu Deus seja glorificado nessa terra através da minha vida, não para eu me exaltar e me tornar um rebelde, um Saul da vida, irmãos. Então vamos refletir, ter essa diligência, porque hoje tem muitos, assim como Saul, que um dia foram cheios do Espírito Santo, mas não souberam cuidar e simplesmente perderam esta maravilha, e simplesmente perderam esta presença gloriosa que é o Espírito Santo em sua vida. Amém. Voltemos para Saul, para Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Já vamos daqui a pouco finalizar, mas eu quero que você observe. Aleluia. Versículo 14. 1 Samuel 16, versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram:
Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra, te perturba. Diga, pois, nosso Senhor, referindo-se ao rei Saul, a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Quem era este filho de Jessé? Davi. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém? Diga, o detalhe não estava na música, o detalhe é que o Senhor era com quem tocava a música. Amém? Observe, versículo de número 11, aliás, estamos no capítulo 16, versículo de número, deixa eu ver aqui, me perdi, versículo de número 18, versículo de número 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Onde é que ele estava? Lá no aprisco, afastado da casa, do recinto, lá no aprisco. Os irmãos dele estavam lá, fazendo parte do exército, lá no batalhão. Ele estava lá no aprisco, afastado. Versículo 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está lá com as ovelhas lá no aprisco. Versículo 20, então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Versículo 21, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi tocava, o espírito mau fugia. Mas você está vendo o contraste, irmão? Que coisa! Eu não sei se você está entendendo aqui o texto. Quem é que tinha recebido o Espírito Santo? Quem é que tinha sido consagrado rei? Quem é que anteriormente estava profetizando no meio dos profetas? Quem era que estava sentado no trono de Israel, liderando a nação de Deus? Quem era? Saul. Mas quem é que ao tocar a sua harpa, humildemente, mansamente, os espíritos maus se submetem e saem e vão embora? Quem é que tinha o nome, o título, a fama? Mas quem é que tinha a unção, a presença? Que coisa linda, irmãos. Quem é que tinha o dinheiro? Mas quem é que tinha a unção? Qual é o mais valioso?
Com dinheiro você não expulsa um demônio. Você pode ter uma casa cheia de câmeras, cerca elétrica, sensores, infravermelho. Você pode ter uma casa cheia de seguranças armado. Você pode botar um batalhão da polícia ou o exército inteiro ao redor da tua casa. Ninguém vai impedir que um espírito mau entre lá para atormentar a tua vida. Mas se você tem a presença de Deus, se o Espírito Santo está contigo, está em ti, meu amado irmão, você pode morar numa casa sem porta, sem portão, sem ferrolho, sem cadeado, mas nenhum espírito mau poderá adentrar para te atormentar, porque o Espírito Santo reflete uma luz gloriosa, que não deixa nenhum mal se encostar. Nenhum espírito mau consegue estar diante desta luz, essa luz que resplandece, essa luz que só tem quem tem o Espírito Santo na sua vida. Eu digo, ei, busca a presença do Senhor, encha-se com o Espírito Santo e cuide para nunca perder, e cuide para nunca deixar ele sair. Ei, saiba cuidar do Espírito Santo. Quando tu tem um amigo, como é que tu faz? De vez em quando dá uma ligação: ó irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Quantas vezes tu tem falado isso com o Espírito Santo? Ei, experimenta acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Experimenta entrar no teu carro e dizer: Espírito Santo, esteja comigo neste carro. Experimenta conversar, dialogar com o Espírito Santo no teu dia a dia. Você vai ver como vai ser bom o teu dia. Você vai ver como você vai sentir alegria, gozo, paz. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo na tua vida. O homem cheio do Espírito Santo, ele se torna imbatível, invencível. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem na sua vida o próprio Deus, irmão. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda. Um dia esse homem esteve bem. E ele esteve bem não quando tinha riquezas, súditos, coroa, trono. Ele esteve bem quando ele tinha o Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, quando saiu, ele continuou com as riquezas, com o trono, com a coroa. Quando o Espírito Santo saiu da sua vida, que no versículo 14 ele continuou com a posição de rei. Só que ele estava com todas as riquezas, com coroa, com trono, mas vivia atormentado por espíritos maus. E Davi não tinha nada disso. Vivia no aprisco e vivia cheio de alegria, cheio de gozo, porque a presença de Deus já estava nele. Deus era com ele. E quando vinha um leão, ele o vencia com as mãos. E quando vinha um urso, ele o vencia com as mãos. E quando depois um gigante se levantou, ele venceu com as mãos. Eu digo com as mãos porque ele não tinha aquela armadura que um soldado tinha. Amém, pessoal? Porque quem tem o Espírito Santo não precisa de uma armadura apalpável. Amém? A presença, a unção que está nele, por meio do Espírito Santo, é o suficiente. Amém, irmãos? Diga para quem está ao teu lado: encha-se com o Espírito Santo. Encha-se com o Espírito Santo. Aleluia. Mas eu quero que você diga, olhando dentro do olho, diga assim: irmão, não é para conversar na hora do culto, não, é para você buscar o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Amém? Seja cheio, seja cheia, porque coisa linda é um crente cheio do Espírito Santo.
Coisa linda é um crente cheio da presença do Senhor. Amém? Só para a gente finalizar, só para encerrarmos, só para a gente finalizar, e para que você nunca esqueça disso, versículo 14 eu torno a ler: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Se coloca de pé. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Que isso fique gravado na tábua do nosso coração. O Espírito Santo, Ele estará conosco até o momento que nós formos humildes, submissos à voz de Deus. O Espírito do Senhor estará em nós e conosco até o momento que permitirmos a palavra de Deus prevalecer em nossas vidas. Fecha os teus olhos aí aonde você está.